Imagine a escuridão da noite engolindo tudo ao seu redor. O silêncio quebrado por um ruído inexplicável. Histórias reais que aconteceram na calada da noite, capazes de arrepiar até os mais céticos. Hoje, trago mais 3 relatos perturbadores que vão te fazer questionar o que se esconde nas sombras. Assista e sinta a adrenalina pulsar, aprenda lições valiosas sobre o perigo real e desfrute de um entretenimento que te mantém acordado e alerta. Prepare-se, a noite está apenas começando. Essas narrativas não são ficção, elas são baseadas em casos documentados, adaptados para proteger identidades, mas com a essência do terror verdadeiro preservada. Nossa primeira história vem de uma pequena cidade onde a noite transformou um lar em um pesadelo vivo. Prepare seu coração e as luzes acesas. Era uma noite comum de outono em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, por volta de 2012. Vamos chamar a protagonista de Ana, uma mulher de 35 anos que vivia sozinha em uma casa modesta herdada de seus pais. Ana trabalhava como professora em uma escola local, levava uma vida tranquila, com rotinas previsíveis, acordar cedo, preparar aulas, voltar para casa ao entardecer e desfrutar de um chá quente enquanto lia um livro na sala iluminada por uma lâmpada antiga. A casa era velha, com rangidos naturais nas tábuas do piso e ecos ocasionais do vento nas janelas. Mas naquela noite, algo mudou. O relógio marcava meia-noite quando Ana ouviu o primeiro sussurro. Vinha do porão, um espaço escuro e úmido que ela raramente visitava, usado apenas para armazenar caixas velhas e ferramentas enferrujadas. No início, pensou ser o vento ou talvez um rato, esses bichos eram comuns na região rural. Mas o som era diferente, baixo, quase humano, como um murmúrio indistinto que ecoava pelas paredes. Deve ser imaginação, murmurou para si mesma, virando-se na cama e puxando as cobertas até o queixo. A noite prosseguiu em silêncio, mas o desconforto permaneceu, como uma sombra invisível pairando sobre ela. Nos dias seguintes, os sussurros voltaram. Sempre após o anoitecer, quando a casa mergulhava na quietude absoluta. Ana começou a notar outros sinais, itens fora do lugar, como uma xícara que ela jurava ter deixado na pia aparecendo na mesa da cozinha. Comida desaparecendo da geladeira, nada muito, apenas uma fatia de pão aqui, um iogurte ali. Ela atribuiu ao estresse do trabalho, talvez estivesse ficando esquecida. Mas uma noite, por volta das 2 da manhã, o sussurro se intensificou. Parecia vir de mais perto, quase como se alguém estivesse respirando do outro lado da porta do quarto. Ana sentou-se na cama, o coração acelerado, suor frio escorrendo pela testa. "Quem está aí?" gritou ela, mas a resposta foi apenas o silêncio opressivo. Tremendo, ela acendeu a luz e desceu as escadas rangentes até o porão. A porta estava entreaberta, estranho, pois ela sempre a mantinha trancada. Com uma lanterna na mão, iluminou o espaço escuro, pilhas de caixas, teias de aranha, o cheiro de mofo. Nada fora do comum. Aliviada, mas ainda inquieta, voltou para a cama, prometendo chamar um exterminador no dia seguinte. A tensão crescia. Ana começou a dormir com a luz acesa, mas os sussurros persistiam, agora acompanhados de arranhões leves nas paredes. Ela pesquisou online sobre ruídos noturnos em casas antigas, lendo fóruns sobre infestações de animais ou problemas estruturais. Mas nada explicava o caráter humano daqueles sons, era como se alguém estivesse tentando se comunicar, ou pior, zombando dela. Uma amiga sugeriu que poderia ser paranoia, talvez induzida pela solidão após o término de um relacionamento antigo. Ana havia rompido com seu ex-namorado, vamos chamá-lo de Marcos, há mais de uma década. Ele era possessivo, tinha problemas com a lei, e desaparecera após uma prisão por pequenos furtos. Ela não pensava nele há anos. Mas agora, na calada da noite, memórias antigas ressurgiam, misturadas ao medo crescente. Uma noite chuvosa, o temporal batendo nas janelas, os sussurros se transformaram em palavras audíveis. "Ana, estou aqui." Seu sangue gelou. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia, mas sem provas concretas, eles a trataram como uma chamada histérica. "Verifique as trancas e nos chame se algo piorar", disseram.
Determinado a resolver o mistério, Ana convidou seu sobrinho, Pedro, um jovem de 20 anos que estudava engenharia, para passar o fim de semana. Pedro era prático, cético, e riu das histórias de sussurros. Tia, deve ser o encanamento ou vento no sótão, disse ele, mas concordou em inspecionar o porão. Juntos, desceram as escadas escuras, a lanterna cortando a penumbra. O ar estava mais pesado que o normal, com um odor estranho, uma mistura de suor e comida velha. Ao moverem uma pilha de caixas, encontraram algo alarmante: copos de fast food vazios, cheios de urina amarelada, e restos de lanches que Ana reconheceu da sua despensa. Isso não é rato nenhum, murmurou Pedro, os olhos arregalados. Subindo para o sótão, um espaço que Ana nunca usava, acessível por uma escotilha no teto do corredor, eles notaram pregos caindo do teto, isolamento térmico espalhado. Pedro subiu uma escada e abriu a escotilha. O que viu o fez recuar: um homem dormindo em um saco de dormir improvisado, cercado por pilhas de roupas sujas e itens pessoais de Ana. Era Marcos, o ex-namorado, magro, barbado, com olhos vazios e perturbados. O confronto foi caótico. Marcos acordou assustado, tentando fugir pela pequena janela do sótão. Pedro o conteve enquanto Ana chamava a polícia. Descobriram que Marcos havia saído da prisão recentemente, obcecado por Ana, invadir a casa semanas antes, escondendo-se no sótão. Ele instalara um pequeno buraco no teto do quarto dela, espiando-a dormir todas as noites. Os sussurros eram ele, murmurando o nome dela em delírios noturnos, talvez intencionalmente para aterrorizá-la. Ele roubava comida à noite, movendo-se como um fantasma pela casa enquanto ela dormia. A polícia encontrou cartas antigas que ele escrevera da prisão, cheias de promessas de ficar juntos para sempre. Marcos foi preso novamente, acusado de invasão de domicílio, stalking e violação de privacidade. Ana, traumatizada, vendeu a casa e se mudou para uma cidade maior, instalando alarmes e câmeras em todos os cômodos. Essa história, baseada em casos reais como o de uma mulher na Carolina do Sul que descobriu seu ex no sótão em 2012, nos lembra quão vulneráveis somos na calada da noite. O porão ou sótão, espaços esquecidos, podem se tornar refúgios para o mal. Imagine quantas vezes você ignora um ruído estranho. Lições aqui são claras: cheque sempre os acessos escondidos, instale sistemas de segurança e não subestime sinais de obsessão em relacionamentos passados. A paranoia de Ana salvou sua vida, poderia ser a sua. Se essa história de sussurros e sombras no lar te deixou inquieto, imagine o terror migrando para as ruas vazias da madrugada. Da solidão de uma casa para os perigos urbanos onde olhos invisíveis te seguem. Nossa próxima narrativa eleva o suspense, mostrando que o perigo nem sempre se esconde dentro, às vezes, ele caminha ao seu lado. Prepare-se para o perseguidor invisível. Era uma noite fria de inverno em uma cidade de médio porte no Brasil, por volta de 2015. Vamos chamar o protagonista de Lucas, um homem de 29 anos, analista de sistemas em uma empresa de tecnologia. Lucas tinha uma rotina previsível: saía do escritório às 22 horas, pegava o último ônibus para casa e caminhava 5 quarteirões por ruas mal iluminadas até seu apartamento. Ele gostava da tranquilidade da noite, do silêncio quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e do vento ocasional. A cidade, embora não fosse perigosa, tinha suas áreas desertas após o anoitecer, com postes de luz piscando e vielas escuras que ele evitava instintivamente. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Enquanto descia do ônibus, às 22h45, Lucas sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observado. Olhou ao redor: a rua estava vazia, exceto por um carro estacionado à distância, com os faróis apagados. Ele acelerou o passo, atribuindo a sensação ao cansaço de um longo dia de trabalho. Nos dias seguintes, a sensação de ser seguido tornou-se constante. Lucas notava sombras que pareciam se mover nos becos, sempre no canto do olho, desaparecendo quando ele virava para olhar. Um som de passos ecoava atrás dele, mas ao se virar, ninguém estava lá. Ele começou a checar o celular obsessivamente, usando a lanterna para iluminar os cantos escuros.
Uma noite, ao passar por uma praça deserta, ouviu um assobio baixo, quase musical, vindo de trás de uma árvore. O som era deliberado, como se alguém estivesse brincando com ele. Lucas correu até seu prédio, trancando a porta com mãos trêmulas. No elevador, percebeu que seu reflexo no espelho parecia estranho, como se alguém tivesse estado perto o suficiente para deixar uma marca em sua energia. Ele riu de si mesmo, tentando racionalizar: é só o estresse. Ninguém me seguiria. Por quê? Lucas começou a mudar sua rotina. Saía mais cedo do trabalho, pegava táxis ou pedia caronas aos colegas. Mas a sensação não desaparecia. Certa vez, ao chegar em casa, encontrou um bilhete na porta, uma folha rasgada com as palavras "Você não está sozinho" rabiscadas em caneta preta. O coração de Lucas disparou. Ele chamou a polícia, mas sem câmeras no corredor do prédio ou testemunhas. O caso foi arquivado como uma brincadeira de mau gosto. Ele instalou uma câmera de segurança barata na porta, mas o dispositivo só captava estática à noite, como se algo interferisse no sinal. Lucas começou a pesquisar sobre casos de perseguição. O termo técnico, stalking, aparecia em fóruns online. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, cerca de 1,2 milhão de brasileiros relataram casos de perseguição em 2015, muitas vezes por pessoas conhecidas. Isso fez pensar em seu passado. Lucas tinha uma vida social modesta, sem inimigos declarados, mas havia algo que o incomodava: um colega de faculdade, Daniel, com quem ele tivera uma briga feia anos antes. Daniel era um estudante brilhante, mas instável. Durante um projeto em grupo na universidade, Lucas o acusou de plagiar partes do trabalho, o que levou à expulsão de Daniel do curso. Ele nunca se esqueceu das ameaças que Daniel gritou no corredor: "Você vai se arrepender, Lucas. Eu sempre te encontro." Após o incidente, Daniel sumiu. Rumores diziam que ele se mudará para outra cidade. Mas agora, quase 10 anos depois, Lucas não podia evitar a suspeita. Seria ele? Ou era apenas sua mente, amplificando o medo na escuridão da noite? Ele começou a anotar tudo: horários dos sons, datas dos incidentes, até o padrão dos assobios. Comprou um spray de pimenta e uma lanterna mais potente, carregando-os em cada caminhada noturna. Uma noite, decidido a enfrentar o medo, Lucas fingiu sua rotina normal. Saiu do trabalho às 22 horas, pegou o ônibus e desceu no ponto de sempre. Mas, em vez de caminhar direto para casa, escondeu-se em um beco escuro, segurando o spray de pimenta. O plano era simples: observar quem, ou o que, o seguia. Minutos depois, ouviu os passos familiares, ritmados, aproximando-se. Sob a luz fraca de um poste, viu uma figura encapuzada, alta, com um casaco longo. A figura parou, como se soubesse que Lucas não estava mais à frente. O assobio começou novamente, agora mais próximo, quase zombeteiro. Lucas saiu do esconderijo, a lanterna iluminando o rosto do perseguidor. Era Daniel. Seus olhos estavam fundos, a barba desgrenhada, o sorriso torto. "Você achou que podia me apagar, Lucas?", disse ele, a voz calma, mas carregada de rancor. O confronto foi tenso. Daniel admitiu que, após a expulsão, sua vida desmoronara, perdeu bolsas de estudo, empregos, e alimentava uma obsessão por Lucas, culpando-o por tudo. Ele o seguirá por meses, aprendendo sua rotina, deixando bilhetes para ensiná-lo a ter medo. Lucas, tremendo, mas firme, acionou o spray de pimenta, dando tempo para correr até uma avenida movimentada e chamar a polícia. Daniel foi preso por perseguição e ameaça, mas não antes de revelar detalhes perturbadores. Ele estivera dentro do prédio de Lucas, mexendo em suas coisas, até dormindo no depósito do condomínio. A polícia encontrou fotos de Lucas tiradas à distância, algumas de dentro de seu apartamento, tiradas por uma janela entreaberta. Daniel havia usado uma chave mestra roubada de um zelador para entrar. Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele se mudou para outro estado, mudou de número de telefone e excluiu suas redes sociais. A experiência o deixou hipervigilante, sempre checando portas, janelas e até os rostos da multidão. Essa história, inspirada em casos reais de stalking no Brasil,
como relatado em um jornal de São Paulo em 2016, nos mostra como o rancor pode se transformar em uma presença invisível, mas opressiva. Dados mostram que 76% das vítimas de stalking conhecem seus perseguidores, muitas vezes de laços antigos. Lições? Preste atenção a sinais sutis, bilhetes estranhos, sons fora do comum, ou aquela sensação de ser observado. A noite amplifica o medo, mas também revela verdades. Para Lucas, cada passo na escuridão era um lembrete. O passado nunca está tão longe quanto pensamos. Reflexão final. Quantas vezes você sentiu um arrepio na nuca e ignorou? Talvez seja a hora de ouvir seu instinto. O terror de ser seguido nas ruas desertas é algo que fica na pele, não é? Mas o que acontece quando o perigo não vem de fora, mas bate à sua porta? Nossa próxima história mergulha em um mistério que mistura segredos familiares e o desconhecido. Prepare-se para a visita da meia-noite, onde a escuridão revela verdades que nenhuma luz pode apagar. Era uma noite de primavera em uma cidade pequena no interior de Portugal, em 2017. A família Mendes, vamos chamá-los de Clara, 42 anos, seu marido João, 45 anos, e sua filha adolescente Sofia, 16 anos, vivia em uma casa térrea cercada por oliveiras, em uma rua tranquila onde todos se conheciam. A casa era um refúgio acolhedor, cheia de fotos de família e memórias de gerações passadas. Clara era enfermeira, João trabalhava como contador, e Sofia era uma estudante típica, sempre grudada no celular. A rotina deles era pacata, com jantares juntos e noites calmas, exceto pelos latidos ocasionais do cão da vizinhança. Mas, em uma noite de setembro, às 3 da manhã, a paz foi quebrada por batidas fortes na porta da frente. 3 pancadas lentas, deliberadas, ecoando pelo silêncio da casa. Clara acordou sobressaltada, o coração disparado. João, ao seu lado, murmurou, sonolento, deve ser o vento na árvore. Mas as batidas vieram novamente, mais insistentes, seguidas por um silêncio que parecia sufocante. Clara levantou-se, vestindo um roupão, e foi até a sala, onde a porta principal tremia levemente com cada nova batida. Sofia, assustada, apareceu no corredor, segurando o celular como se fosse uma arma. Mãe, não abre, sussurrou ela. João, agora acordado, pegou uma lanterna e espiou pela janela lateral. A rua estava escura, o poste mais próximo apagado há semanas. Não havia ninguém visível, mas as batidas continuaram, ritmadas, como um metrônomo sinistro. Quem está aí? Gritou João, tentando soar firme, mas sua voz tremia. Não houve resposta, apenas o som do vento nas oliveiras. Clara, nervosa, sugeriu chamar a polícia, mas João hesitou, vai parecer exagero. Talvez seja um vizinho precisando de ajuda. Contra o instinto de Clara, ele abriu a porta, a corrente de segurança ainda travada. O quintal estava vazio, mas um cheiro estranho pairava no ar, algo metálico, como ferrugem misturada com terra úmida. A família voltou a dormir, inquieta, atribuindo as batidas a uma brincadeira de adolescentes ou ao vento. Mas na noite seguinte, às 3 da manhã em ponto, as batidas voltaram. Dessa vez, acompanhadas por um som novo, um arrastar lento, como se algo pesado fosse puxado no quintal. Sofia, que estava acordada assistindo vídeos no celular, correu para o quarto dos pais, chorando. Tem alguém lá fora, eu sei, disse ela. João, mais irritado que assustado, pegou um taco de beisebol guardado no armário e abriu a porta novamente. Nada. Apenas uma marca estranha no chão do quintal, uma linha reta, como se algo tivesse sido arrastado até a cerca. Clara começou a ficar paranoica, lembrando histórias que sua avó contava sobre a casa, que pertencia à família há gerações. Havia rumores de um tio-avô, Miguel, que desaparecera na década de 1970 após uma briga familiar. Ninguém falava dele, mas as histórias sugeriam que ele era problemático, dado a dívidas e vícios. Nos dias seguintes, a família instalou uma câmera de segurança barata, apontada para o quintal. As batidas continuaram, sempre às 3 da manhã, mas a câmera captava apenas estática ou imagens borradas, como se algo interferisse no sinal.
Clara começou a pesquisar sobre a história da casa, encontrando velhos recortes de jornal na biblioteca local. Um artigo de 1975 mencionava o desaparecimento de Miguel, descrito como um homem instável que fugiu após um escândalo familiar. Havia boatos de que ele roubara dinheiro dos pais e nunca mais fora visto. Clara também encontrou uma carta antiga no sótão, escrita por sua mãe, mencionando que Miguel sabia coisas que não deveria sobre a família. A carta era vaga, mas sugeria um segredo enterrado, literalmente. Clara começou a se perguntar se as batidas tinham relação com esse passado esquecido. Uma noite, as batidas mudaram. Em vez de 3 pancadas, foram 5, mais rápidas, quase desesperadas. Sofia, que agora dormia no quarto dos pais por medo, gritou ao ouvir um novo som, uma voz rouca, abafada, murmurando algo do lado de fora. "Deixem-me entrar", parecia dizer. João, cansado do terror constante, decidiu enfrentar o que quer que fosse. Ele abriu a porta, taco em mãos, enquanto Clara e Sofia se escondiam na cozinha, o telefone pronto para chamar a polícia. No quintal, sob a luz fraca da lua, estava um homem idoso, magro, com roupas rasgadas e olhos fundos. Ele segurava uma pequena pá de jardinagem, coberta de terra fresca. "Vocês sabem o que fizeram", disse ele, a voz tremendo de raiva ou dor. Antes que João pudesse reagir, o homem correu em direção às oliveiras, desaparecendo na escuridão. A polícia chegou minutos depois, mas não encontrou ninguém. No entanto, no quintal, descobriram algo perturbador, um buraco recém-cavado sob uma das oliveiras, com cerca de 1 metro de profundidade. Dentro, havia ossos humanos, embrulhados em um pano velho. Um exame forense, conduzido semanas depois, revelou que os ossos pertenciam a um homem morto há cerca de 40 anos, a mesma época do desaparecimento de Miguel. A família ficou em choque. Clara, revisitando as cartas da mãe, encontrou uma confissão escondida em entrelinhas. Seu avô, pai de Miguel, havia brigado com ele por causa de dinheiro roubado. A briga terminara em violência, e Miguel nunca mais fora visto. A família encobriu o caso, enterrando o corpo no quintal para evitar escândalos. O idoso das batidas nunca foi identificado, mas vizinhos relataram ter visto um homem parecido vagando pela cidade, sempre à noite, como se procurasse algo. A família Mendes se mudou pouco depois, incapaz de permanecer na casa. O caso, inspirado em relatos reais de Portugal sobre segredos familiares desenterrados, como o incidente em 2018 em que restos humanos foram encontrados em uma propriedade rural, nos faz refletir sobre os segredos que as famílias carregam. Segundo estudos, cerca de 20% dos casos de violência doméstica não relatada envolvem disputas financeiras que escalam para tragédias. A lição? O passado nunca está realmente enterrado, e a noite tem um jeito de trazer à tona o que tentamos esquecer. Clara e sua família aprenderam isso da pior forma, com batidas que ecoam além da porta. Reflexão final: o que sua família esconde? Às vezes, a verdade está mais perto do que você imagina, esperando a meia-noite para bater. E assim, nossas 3 histórias reais chegam ao fim, mas o impacto delas permanece. De sussurros no porão que revelaram um intruso à espreita, a passos na escuridão de um perseguidor movido por vingança, até batidas na porta que desenterraram segredos de família, cada uma dessas narrativas nos lembra como a noite pode transformar o comum em aterrorizante. Essas histórias, baseadas em casos documentados, não são apenas para te assustar. Elas oferecem algo mais: a adrenalina de enfrentar o desconhecido, lições sobre segurança que podem salvar vidas e a chance de refletir sobre nossas próprias vulnerabilidades. Quantas vezes você ignorou um barulho estranho ou uma sensação de desconforto? Esses relatos nos ensinam a ouvir nossos instintos, a checar trancas, a questionar o que está escondido, seja em um sótão, nas ruas ou no passado de nossas famílias. Agora, queremos ouvir você. Qual dessas histórias te marcou mais? O sussurro que não explica, o perseguidor que conhece seu nome, ou as batidas que revelam um segredo mortal? Deixe sua opinião nos comentários e, quem sabe, compartilhe sua própria experiência com a calada da noite. Se essas histórias te fizeram sentir o coração acelerar, inscreva-se no canal para mais conteúdos que misturam realidade e terror. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo,
E dê um like se você conseguiu chegar até aqui sem apagar as luzes. Essas histórias são um lembrete. A noite não é só escuridão, é um espelho que reflete nossos medos mais profundos. Até a próxima, durma bem, se puder.